Boa noite, me chamo José Cláudio e sou de uma pequena cidade que fica no interior de Pernambuco. Na época deste acontecido, eu tinha 17 anos. Eu trabalhava na plantação de café de uma fazenda local, para ajudar a minha família com o sustento de casa. Um certo dia, um fazendeiro que veio de Goiás ofereceu ao meu patrão uma boa quantidade de dinheiro pela fazenda dele. Mas o meu patrão, um homem muito tradicional, do tipo que gosta da vida no campo e do sossego, recusou a oferta e disse que não venderia as suas terras. Bem, isso não era uma surpresa para mim, pois eu sabia que o meu patrão nunca venderia as suas terras. Além do mais, se ele vendesse, talvez eu ficaria sem trabalho, pois não sabia os planos do futuro proprietário das terras. Bem, no outro dia cedo, quando chego na fazenda para mais um dia de trabalho, o meu patrão me chama junto com os outros funcionários e logo nos informa que havia acabado de vender as suas terras para o novo fazendeiro da cidade. Em seguida, o novo proprietário da fazenda aparece e se apresentou para nós como Coronel Valmir, e disse que era o novo proprietário das terras. Porém, a nossa rotina de trabalho continuaria a mesma, e ninguém seria demitido. E como ele era um homem generoso, nos pagaria 10% a mais do que recebíamos. Bem, fiquei muito feliz com a notícia, mas ainda não havia entendido o porquê do meu antigo patrão vender as terras do dia para a noite, sendo que um dia antes ele havia afirmado que não venderia a fazenda por dinheiro nenhum neste mundo. Bem, naquele momento eu estava feliz demais para pensar nisso. Então os outros empregados e eu continuamos a nossa rotina de trabalho. Com o tempo, o Coronel Valmir foi se mostrando um homem muito próximo e prestativo a seus empregados. Ele deixava os seus empregados levarem as sobras das colheitas para casa e até mesmo queijo, leite, ovos e carnes que não eram vendidos na cidade. E algumas vezes dava carona em sua charrete para os seus empregados que saíam mais tarde do trabalho e os deixavam em casa. Por outro lado, também queria saber tudo sobre a vida de todo mundo. E dizia sempre que entre ele e nós empregados não deveria haver segredos. Uma atitude muito estranha da parte dele. Mas assim como eu, todos nós faziam vista grossa. O Coronel Valmir era casado e não tinha filhos, mas logo começou a surgir boatos que ele gostava da mesma fruta da esposa. E a mesma havia se casado com ele por interesse, e com o único objetivo de dar-lhe um filho. Mas conforme boatos se espalhavam, na hora do sexo, era a esposa que fazia o papel do macho na cama, usando assim brinquedos sexuais que a fazia ficar com pênis postiço e usar no coronel. E com o passar do tempo, o coronel passou a se aproximar muito de um empregado chamado Roberto. O Roberto era um moreno alto e forte, e noite pós noite ele dormia na casa do coronel. Até então, achávamos que a sexualidade do coronel fosse a única coisa que fazia ele agir dessa forma peculiar. Mas estávamos enganados, pois quem vê cara não vê coração. Um certo dia, o Roberto simplesmente não foi trabalhar, e já fazia uma semana que ele não aparecia na fazenda. O mais estranho era que o coronel sequer perguntou por ele, o que era muito estranho, já que os dois andavam sempre juntos. A família do Roberto também deu falta do rapaz,
E quando o coronel foi questionado pela polícia se por acaso ele sabia onde o rapaz poderia estar, o coronel apenas disse que não sabia, e ficou por isso mesmo. Enfim, semanas se passaram e o coronel veio se atiçar para o meu lado. Eu não curtia a mesma praia dele, porém ele era o meu patrão e eu precisava do emprego. Então, tentava ser o mais sutil possível, e tudo que ele fazia eu levava na brincadeira, no objetivo de não contrariá-lo. As brincadeiras do coronel, por assim dizer, eram um tanto pesadas para a época. Era tapinhas na bunda de seus empregados, e vez ou outra ele passava a mão na parte da frente dos empregados. E depois ria e dizia que era tudo brincadeira. Então, todos nós também ríamos, mas sabíamos que não era brincadeira da parte dele. Em uma tarde de sol forte durante o meu intervalo de almoço, eu estava muito sonolento devido ao forte calor. Então, decidi ir me refrescar em uma nascente que ficava no meio da mata, a cerca de 2 quilômetros da fazenda. E quando estava na metade do caminho seguindo a trilha, logo percebo o coronel a uns 100 metros de distância, com a sua cabra. Assustei com a cena a seguir. O coronel estava praticando zoofilia com a pobre cabra. Então, ele olhou diretamente para mim, mas simplesmente ignorou a minha presença e continuou abusando do pobre animal. Eu, muito constrangido, voltei para a fazenda e fui continuar os meus afazeres. Logo mais tarde, o coronel aparece e agiu como se nada tivesse acontecido. Certo dia, terminei o trabalho por volta de 18 horas. O coronel me chama e me oferece uma carona de carro até em casa. Despistadamente disse a ele que não precisava, pois gostava de ir a pé mesmo, pensando na vida. E que ele não levasse a mal, a despeito da generosidade dele. Insistentemente, ele disse que então iria a pé comigo, pois gostava muito de caminhar e de conversar com seus empregados, para assim conhecê-los melhor. Bem, não tive como falar não. Afinal, o que eu poderia fazer numa situação dessas? Enfim, seria melhor eu ter aceitado a carona de carro. Mas era muito tarde para voltar atrás. Então seguimos andando a pé pela estrada de terra. Na metade do caminho, passamos por um riacho. O coronel logo me convida para tomarmos um banho juntos. Disse a ele que não, pois queria chegar logo em casa. Então ele disse que ficaria ali para se refrescar. E em seguida me alertou para tomar cuidado andando sozinho nessas estradas, pois dias atrás, numa certa noite, ele havia visto um lobisomem se esgueirando no mato, enquanto ele passava de carro. Eu disse a ele para não se preocupar, pois sempre fiz este percurso durante anos, antes mesmo dele comprar a fazenda. E então, nunca havia visto nada do tipo por essas bandas. O coronel olhou para mim com uma cara de sério e começou a se despir. Acreditava eu que ele entraria no riacho, então segui o meu caminho. Mas em menos de 5 segundos, quando eu olho para trás, o coronel havia desaparecido. Ele não estava na água e nem em lugar algum. Havia simplesmente desaparecido como mágica. Sabia que não era coisa boa. Então apertei o passo para chegar logo em casa. Quando de repente escuto passos de alguma coisa me seguindo pelo mato. Então
comecei a andar mais rápido. E aquilo que me perseguia me acompanhava no mesmo ritmo. E se eu parava, aquilo também parava. Peguei uma pedra e atirei na direção daquele barulho. Este foi o pior erro da minha vida, pois ali do mato logo saiu a figura que me perseguia. Era um enorme cão negro, de olhos amarelos, orelhas pontudas e cauda. Porém, o seu corpo e porte físico lembrava muito de um homem. Aquela coisa rosnou e veio para cima de mim. Cravou seus dentes em meu braço e me derrubou no chão. Eu lutava pela minha vida, mas aquela criatura era muito forte. Logo notei que aquela fera possuía no pescoço o mesmo cordão de ouro que o coronel possuía. Então eu logo gritei: "Coronel Valmir! Coronel Valmir! Eu sei que é você, homem! Se assossegue e me deixe em paz! Segue seu rumo, bicho dos infernos!" Aquela coisa simplesmente saiu de cima de mim e correu para a mata. Cheguei em casa muito ferido e tive que ser levado a um hospital. Quando recebi alta, contei exatamente o que aconteceu para os meus pais. E o meu avô, que também estava presente, me disse o seguinte: que quando chamamos o lobisomem pelo seu nome de humano, ele é obrigado a fugir. Eu não sabia disso, mas tenho certeza que foi o que salvou a minha vida. Nunca mais voltei na fazenda, e poucas semanas depois, o coronel Valmir decide vender a fazenda para o antigo dono pela metade do preço que havia comprado. E só assim eu voltei a trabalhar naquele lugar. Descobri que outros empregados haviam sumido sem deixar rastros. E as pessoas desconfiadas que o coronel Valmir era de fato um lobisomem estavam armando uma emboscada para ele. Então, já suspeitando de tal emboscada, o coronel Valmir se vê obrigado a entregar as terras e voltar para Goiás, ou sabe lá para onde de fato ele realmente foi. Mas espero que ele nunca mais retorne, e desejo do fundo do meu coração que alguém de coragem apareça e faça ele pagar por todo o mal que ele fez. Boa noite.